Olá, irmãos! Iniciando hoje o vídeo para poder falar sobre a visão que o nosso irmão, o apóstolo João, teve a respeito do futuro, da profecia do Pai e o Messias. Em Apocalipse 20, do verso 11 ao 15, a visão é o seguinte da profecia: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Então diz assim, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Meus irmãos, essa passagem aqui é importante, que fala do grande dia de julgamento, que é para aqueles mortos que irão ressuscitar na segunda ressurreição, certo? Primeira ressurreição é quando o Messias vier agora. O Messias vai vir, ressuscita os mortos, os salvos. Essa é a primeira ressurreição. Por isso que o Pai e o Messias falam: felizes aqueles que fazem parte na primeira ressurreição, porque sobre eles não tem poder a segunda morte. Ou seja, a primeira morte, todas as pessoas que estão mortas, todos eles, essa é a primeira morte. O Messias vai vir aqui agora, vai ressuscitar os salvos, essa é a primeira ressurreição. Sobe os salvos, os que tiverem vivos também, que estiverem fugindo das grandes cidades, os que fugirem das grandes cidades, na grande tribulação, o Messias também glorifica o corpo desses irmãos e o Messias faz ele subir aos céus. E viverão com o Pai e o Messias um milênio, que é no reino do céu, um dia. Depois desse um dia, será a segunda ressurreição. Foram para aqueles que não foram salvos, os que não foram ressurretos quando o Messias vier agora. Então, a segunda ressurreição será para julgamento. E essa passagem na Escritura é muito importante, porque diz que todo aquele que não foi inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E o Messias, quando ele veio aqui em carne e sangue, a primeira vinda dele, que ele veio com muito poder, tanto é que ele ressuscitou até mortos, ele curou enfermos, paralítico, quem não tinha perna passou a ter perna, quem não tinha braço passou a ter braço. Então ele deu sinais, quem era cego passou a enxergar. Então ele deu sinais de como seria também na ressurreição, na regeneração, né? Que os mortos, que vamos supor, a pessoa foi salva, mas que morreu com alguma enfermidade, alguma coisa, ela será regenerada também, o corpo será completo, será perfeito. Então, meus irmãos, agora o Messias vai vir, nessa vinda será com poder e grande glória, para poder ressuscitar os mortos que foram salvos. E sobre esses que foram salvos, que participaram da primeira morte, a segunda morte, que é o lago de fogo, não tem poder sobre eles. E essa parte aqui, meus irmãos, na Escritura, ela é muito importante, porque o Messias, muitas vezes, quando ele esteve aqui entre os homens, ele falou: não fique felizes
pelos demônios de sujeitarem, mas sim pelo nome de vocês estarem inscritos no livro da vida. Então, meus irmãos, é muito importante, porque aqueles que estiverem com os nomes inscritos no livro da vida, esses não vão conhecer a segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. E aqui fala do julgamento, exatamente aquele grande trono branco que é o nosso Pai, está sentado sobre ele, o Messias que justifica a todos os homens que nele creem e que praticam amor ao próximo. E aqui será o julgamento. O Messias já falou muitos detalhes sobre o julgamento, fala também dos 12 apóstolos que vão julgar as 12 tribos de Israel. Com certeza, quem faz parte das 12 tribos de Israel vão ressuscitar na segunda ressurreição para julgamento. E é por isso que é muito importante as pessoas não estarem enxertas em nenhuma religião, porque normalmente as religiões evangélica, maçônica, gospel, catolicismo romano, judaísmo e outras religiões, eles enxertam as pessoas nas 12 tribos. As pessoas passam a seguir as 12 tribos e se enxertando nas 12 tribos entra o julgamento. Então, meus irmãos, eu deixei aqui o entendimento, a luz resplandece sobre essa passagem na Escritura. Eu deixei dessa seguinte forma, para também ajudar os irmãos a entender e a pensar. O julgamento final. Muitos se perguntam por que o mundo é mau? Por que há tantas injustiças, homicídios? Por que os maus estão no poder e governam este mundo tenebroso? Ajudando os irmãos a refletirem essas questões, é bem simples. O mundo foi entregue ao maligno, Satanás, seus demônios e seus ministros. Entretanto, o Pai do céu enviou ao mundo seus servos, os profetas, o Messias, os apóstolos, e nesta geração as 2 testemunhas e os 144.000 selados. Eles desceram do céu para falar a verdade. O Messias é a verdade. Ele é a porta estreita para chegar ao reino do Pai do céu. O Pai estabeleceu um dia que há de julgar todos os mortos que dormem, um, por intermédio do justo, o Messias. Todos que estiverem vivos e estiverem escritos no livro da vida, subirão quando ele vir sobre as nuvens do céu. Aqueles que não estiverem escritos no livro da vida, ressuscitarão e serão lançados no lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Por isso, felizes são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Assim que o Messias vir, porque a segunda morte não tem poder sobre eles. Então, por isso, felizes são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Assim que o Messias vir, porque a segunda morte não tem poder sobre eles. Porfiem por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos entraram nas portas largas de templos religiosos. O Pai e o Messias são tão misericordiosos que estão pedindo para sair para fora da porta larga. Babilônia, religiões. Então, o Pai e o Messias está dando tempo a todos e está chamando para fora. Porque o Messias disse, não entre pela porta larga, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Quando o Messias disse para não entrar pela porta larga, você vai nos templos religiosos, nas igrejas, vocês veem, a porta é bem larga e entra muita gente por lá. E muitos entraram pela porta larga. E agora, meus irmãos, o Messias enviou o Apocalipse falando, sai dela, povo meu. Sai o quê? Da Babilônia, das religiões, da porta larga. Vou ver se tem mais alguma passagem aqui para poder analisar com os irmãos. Aqui foi um compartilhamento que eu fiz da Elisiane Lucena, que mostra aqui a idolatria
obelisco da Praça de São Pedro, lá em Roma, né? Que simboliza o pênis de Baal. Aí ela fala aqui, né? Nimrod, o deus sol do sistema religioso católico romano. Então, muitas pessoas na antiguidade tinham mania de adorar esse obelisco aqui. Aí lá em Roma, lá no Vaticano, né? Eles colocaram esse obelisco e ainda colocaram um crucifixo em cima, né? Uma aberração, né? E as pessoas, sem saberem, sem conhecerem, acabam sendo enganados pelo catolicismo romano, mal sabendo elas que dali era um obelisco, né? As pessoas não sabem que isso significa um obelisco, simboliza o pênis de Baal, Baal que é o deus sol, que era o Mitra, né? Que o Império Romano adorava e que se tornou, e agora de Mitra foi para Jesus Cristo, né? O Nimrod, Mitra, né? É tudo um deus só. Azazel, a besta, é tudo um deus só. Nimrod, Mitra, o deus sol, né? E por último agora Jesus Cristo, que tu vê a imagem de Jesus Cristo, muitas delas tem um sol na cabeça dessa imagem, que o nome do Messias não é Jesus Cristo, jamais foi Jesus Cristo. Só que o anjo caído Azazel adulterou o nome na escritura. Onde estava Messias, ele adulterou e botou Jesus Cristo. Por isso que é importante também as pessoas não adorarem Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o nome de blasfêmia que deram ao Messias, que é a própria besta 666. Se vocês pegarem, quando a besta apareceu para o imperador Constantino, antes de fundar o catolicismo, quem fundou foi o imperador Constantino, o imperador romano Constantino. Apareceu a besta, né, Azazel, para esse imperador e falou: ó, meu nome é Jesus Cristo, Filho de Deus. Sendo que na época a língua predominante que eles se falava era o latim. E ele falou, ó, Azazel falou: meu nome é Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí você pega esse nome, que aí o Constantino fundou a religião católica romana com a influência da besta. E você pega o nome Jesus Cristo Filho Dei em latim, e você calcula em números romanos, dá 666. Se vocês forem em Apocalipse 13, no último verso do Apocalipse 13, você vai ver que aquele que tem sabedoria calcula o número da besta, pois é o número de um homem. Então só tem como calcular o nome por algarismo romano. Você pega o nome de Jesus Cristo, é o Senhor, o Jesus Cristo, Filho de Deus, e quando ele apareceu lá para Constantino dizendo que é Jesus Cristo, Filho de Deus, você pega, ele falou em latim, Jesus Cristo, Filho de Deus. Você pega Jesus Cristo, Filho de Deus e calcule que vai dar 666. Então vou ler essa passagem aqui também com os irmãos, que é Jeremias 7, nosso irmão profeta Jeremias, capítulo 7, do verso 30 ao 34. Uma exortação, né, do nosso Pai contra os ídolos. Por isso, ó, vocês irem em Apocalipse 22, verso 15 e 21, também, não lembro agora o verso, se é verso 8, vocês vão ver que idólatras não entrarão no reino do céu. As pessoas adoram imagens esculpidas, adoram ídolos, adora o pastor, o líder religioso, o padre, o pai de santo, quem adora ídolos, pratica feitiçaria, essas coisas, nosso Pai aborrece. Quem acaba adorando, muitas pessoas são enganadas, isso que ainda é tempo de sair dessa Babilônia, principalmente nas igrejas, né? As pessoas vão nos templos religiosos, são enganadas, exploradas pelo cão guloso que está lá, mercenários só trabalhando para poder pegar o dinheiro das pessoas, pegar o salário das pessoas, o suor das pessoas, que é o trabalho, que a pessoa tem o salário, deixa de comprar as coisas em casa para sustentar aquele bando de vagabundo. Mas o que eu quero dizer nessa passagem, irmão, Jeremias 7, verso 30 ao 34, a palavra do nosso Pai por intermédio do profeta Jeremias. Os filhos de Judá
fizeram o que era mal perante mim, diz o Altíssimo. Puseram os seus ídolos abomináveis no templo que se chama pelo meu nome, para o contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Portanto, eis que virão dias, diz o Altíssimo, em que já não se chamará Tofete, nem vale de filho de Inom, mas o vale da matança. Os mortos serão enterrados em Tofete, por não haver outro lugar. Os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de júbilo e de alegria, a voz de noivo e a de noiva, porque a terra será destruída. Aqui o nosso Pai falando de uma profecia também, que é naquele dia que está chegando, quando a terra será destruída por causa dessas todas essas idolatrias. Então o tempo das pessoas saírem, abandonarem esse sistema religioso é agora. E o que eles fizeram, e muitos fazem até hoje, é o que? Queimar os filhos e as filhas no fogo. Que o nosso Pai fala, ó, nunca me passou pela mente, eu nunca ordenei nem me passou pela mente. Para quem vocês acham que Abraão ia matar Isaac, ia sacrificar o filho dele? Não era para o pai, porque o pai mesmo falou que nunca ordenei nem me passou pela mente. Se ele nunca ordenou nem passou pela mente pedir para sacrificarem filhos e filhas, logo Abraão foi enganado pelo diabo no deserto. Então, meus irmãos, o diabo que perambulava o deserto, aí foi até Abraão e enganou ele. Então, meus irmãos, aqui fala também, ó, de Judá, de Jerusalém, porque Jerusalém tem sobre eles o sangue dos profetas, dos anciões verdadeiros, tem o sangue do Messias, o sangue dos apóstolos. Então, infelizmente, é por isso que eu falei do julgamento das 12 tribos. Todas as 12 tribos de Israel vão entrar em julgamento. A pessoa nasceu descendente lá de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Eliseu, esses vão a julgamento. Que nasceram lá, com os judeus, né? Que nasceram lá, ficam lá em Jerusalém, ficam seguindo lá as leis de Moisés, que tem nada a ver com o nosso pai, nada a ver com o Messias. Que o nosso pai entregou a Moisés os 10 mandamentos. Moisés escondeu numa arca e deu centenas de leis indo contra os 10 mandamentos. E não deu para o povo os 10 mandamentos. Quando deu para o povo, deu tudo misturado com as leis dele. O povo não entendia. Moisés começou a ditar o que ele queria. Aí o povo não entendia, né? Que estava escrito não matarás. Mas depois dizia que era para matar, para poder apedrejar, para poder circuncidar. Então, não tem nada a ver. Se tivesse aquele povo seguido os 10 mandamentos do Pai, eles seriam salvos. Mas, infelizmente, Moisés, o diabo, não cumpriu, desrespeitou todos os 10 mandamentos. Eu deixei aqui, meus irmãos, o entendimento dessa passagem do livro do profeta Jeremias, essa passagem, eu deixei o entendimento, a luz resplandece para os irmãos, para poder também ajudar no entendimento aí para os irmãos. Eu complementar o entendimento que vocês estiverem pensando, vou repartir com vocês e vocês possivelmente no futuro vai repartir com algum irmão. Ó, o Pai do céu nunca pediu que construíssem templos feitos por mãos humanas. As doutrinas dos templos religiosos contaminaram as pessoas. O Pai não habita em templos religiosos. O Pai do céu nunca pediu altares, nunca pediu sacrifícios e holocaustos. Satanás e seus demônios se disfarçaram de anjos de luz e enganou muitos. Foram eles os seus ministros que espalharam os templos religiosos em todos os lugares do mundo. Quando o Pai falou por intermédio de Jeremias, o Pai está contra templos e altares, desde aquela época quando começaram a construírem. Uma das maiores abominações que aquele povo, os filhos de Israel, faziam, queimarem filhos e filhas no fogo em sacrifício aos demônios e provocar a ira do Altíssimo. Então, meus irmãos, essa passagem aqui é muito importante, que fala exatamente
as pessoas que tem muitos templos religiosos que levam, as pessoas falam, Deus, templo de Deus, templo do Senhor, mas que o nosso Pai está falando, ó, que não tem nada a ver com ele, que dali é templo de ídolos, ó. Ele fala assim, ó, fizeram o que era mal perante mim, diz o Altíssimo, puseram os seus ídolos abomináveis no templo que se chama pelo meu nome para o contaminarem. Ou seja, esses templos aí que levam o nome de Deus, de Senhor, sai disso, que não é nada do nosso Pai, não é nada não é para seguir. É sair enquanto é tempo, meus irmãos. O Messias em breve está vindo e ele vai buscar os que estão fora dos apriscos. Meus irmãos, tem essa passagem aqui de João 10, que é do Messias, que eu quero deixar para uma próxima oportunidade, que é exatamente o Messias conduz suas ovelhas. Aqui eu deixei um título, o Messias conduz suas ovelhas para fora dos apriscos. Então, para que vocês entendam que o Messias chama para fora dos apriscos, que ele falou, ó, eu chamo as minhas, eu entro na porta do curral, como ele fez muitas das vezes, quando ele estava aqui em carne e sangue, ele entrava nos templos religiosos, nas sinagogas, e chamava as suas ovelhas pelo nome para fora, conduzindo as ovelhas para fora. Depois de fazer elas saírem para fora, o bom pastor, que é o Messias, vai adiante delas. E é quando haverá um rebanho e um pastor. Então, é um rebanho, os que estão fora dos apriscos, e um pastor que vai adiante das ovelhas. E as ovelhas seguem o bom pastor, porque conhece a sua voz. Meus irmãos, eu vou concluindo esse vídeo aqui, vou deixar essa passagem aí, de João 10, para uma próxima oportunidade. Então fiquem na paz aí do Pai, o justo juiz, e do Messias, nosso Salvador, que reina no céu, em breve há de vir para buscar seus escolhidos. A paz, meus irmãos.